Ilustres amigos do canal, tudo bem? Se você está na dúvida em que investir, pré-fixado, IPCA ou pós-fixado Tesouro Selic, eu vou te ajudar no vídeo de hoje. Vou te mostrar como você pode comparar esses três tipos de investimento e compreender também aquele que mais se assemelha ao seu perfil. Vininvest, o canal que investe em você para você não ser enrolado pelo mercado financeiro. Vamos lá, eu estou gravando esse vídeo nos últimos dias de agosto de 2023 e nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu estou trazendo aqui no alto à esquerda para você, vou colocar aí já da cor cinza para facilitar a taxa do pré-fixado 2029. Está em 10,79%. Uma taxa que, quando nós comparamos com o histórico recente desse título, em particular dos últimos 12 meses, é uma taxa que está em queda, mas que nas últimas 2 semanas andou subindo. E aí todo mundo já está se perguntando, voltou a hora de investir em pré-fixado? Vamos lá. Essa taxa de pré-fixado de 10,79% para o vencimento lá em 2029, ela garante a você que em 2029, quando você for resgatar, em média, você vai ter recebido ao ano essa taxa de 10,79. Não significa que todo ano você vai ganhar 10,79. Certamente você vai ganhar mais ou menos do que esse valor, mas lá no vencimento, na média, vai ter dado esse valor. E como é que você pode comparar com as demais taxas dos outros títulos para que você tenha uma noção? Primeira questão. Pré-fixado, geralmente ele deve ser comprado quando você tem uma clara tendência das taxas caindo. São taxas que você precisa ter aí uma visão muito nítida que elas vão estar caindo. E é o que eu vou tentar mostrar para você como é que está o mercado em termos de juros para você compreender melhor. Mas vamos começar trazendo então aqui a expectativa da taxa Selic para que você entenda um pouco melhor das expectativas do mercado. Repara aí comigo, nesse último quadro que você está vendo aí embaixo, e o que eu vou colocar aqui, por exemplo, da cor alaranjada, avermelhada, você está vendo aí a projeção do Tesouro Selic para os próximos 6 anos. Veja que o Boletim Focus traz uma projeção, é a primeira abaixo aí da Selic, que eu vou colocar da cor mais amarelada, e tem também a projeção dos juros futuros, que é do mercado. A diferença de um para o outro é que o Boletim Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz semanalmente com as instituições financeiras. Já os juros futuros, aí não. Aí nós já estamos falando de dinheiro na praça, de investimento real. Repara a diferença. Olha aqui em 2023. A expectativa do Boletim Focus é que a taxa Selic acabe em 11,75. Os juros futuros estão falando que é 12,40. Em outras palavras, 12,25 seria a taxa Selic no final do ano. 2024 voltou a mesma questão. O Boletim Focus espera uma queda maior, de 9. Já os juros futuros estão dizendo que vão fechar em 10,48. Então podemos dizer de uma taxa Selic de 10,25. E assim também para 2025 nós temos essa diferença. Então veja, primeiro ponto que você tem que considerar. Qual é a base de dados que você quer adotar para poder fazer essa comparação? Eu vou te dar a minha opinião. Acho que os juros futuros são muito mais consistentes para você, investidor. Só que tem um segundo ponto. Essas expectativas, elas estão sempre variando. Elas te dão um norte, uma visão, uma foto desse momento. Pode ser que essa foto mude daqui uma semana, um mês, 3 meses. Mas a foto hoje, para mim, é essa. Juros futuros, a média para os próximos 3 anos seria 10,96. E se você continuar aqui, olhando aqui para o lado, eu marquei da cor verde aí embaixo para você. Veja a projeção do mercado para 26, 27 e 28. É essa a expectativa do mercado. Em outras palavras, o mercado está precisando, projetando, aliás, uma taxa média aí de 10,67 nos juros futuros, o que nos leva a uma taxa Selic de 10,5 aproximadamente. Anota aí, 10,5 em média para os próximos 6 anos para você entender. Bom, se você já entendeu aí 10,5, você tem que se perguntar, essa taxa pós-fixada para você é razoável?
Se você ainda não tem certeza, olha voltando aqui para o pré-fixado que está aqui no alto novamente. O pré-fixado está dizendo para você que ele vai te pagar R$10,79. Só que R$10,79 vai ser lá na frente. Existe um risco de uma volatilidade ao longo desse percurso. De maneira que, se essa taxa cair e você tiver comprado a R$10,79, você vai ter um bom ganho na marcação a mercado. Por outro lado, se tivermos algum estresse e a taxa subir e você já tiver comprado, você vai ter que segurar até lá na frente. Veja, se voltarmos para os juros futuros, você vai ver que até 2025, olha aí 2025, vou colocar da cor verde, é 10%. 2026 já começa a aumentar a expectativa dos juros para frente. Então veja que cai 23, 24 e 25 e começa a subir 26, 27, 28 e poderia trazer até 29 aqui para você entender. Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Se você deseja ter aí então em suas mãos a possibilidade de vender sem qualquer risco na marcação a mercado, acreditando que no futuro vão ter boas oportunidades, talvez o pré-fixado não seja uma boa para você. Agora, se você quer comprar e tão somente saber quanto que você vai ganhar no futuro, tá aí a taxa, 10,79 e as projeções dos juros futuros. Está acima mesmo. Por que que tem que ficar acima? Porque o pré-fixado tem um componente de risco e o Tesouro Selic você não tem ele. Então já trouxe informações dos dois para você. Vamos partir agora para esse segundo aqui, que é o Tesouro IPCA. E as informações dos títulos que estão disponíveis aí para você comprar. Você já sabe que tem o 45, o 35 e o 2029. Na data que eu gravo esse vídeo, a taxa está 561, 527 e 505. Todos esses três títulos tiveram altas nas últimas 2 semanas em termos de taxa. Veja, o IPCA 2045 foi a que a taxa chegou mais próxima do quartil, que são aquelas 25% taxas históricas mais interessantes. Eu já gravei um vídeo para você e volto a enfatizar você assisti-lo. Ele está aqui no alto para você entender se está um bom momento ou não. Mas o que você precisa saber é, para o 2045 e para o 2035, eles são títulos com vencimento longo, vencimentos acima de 10 anos, você precisa estar preparado para elevadíssima volatilidade. Mais do que isso, quando nós olhamos a projeção de rentabilidade desse título, você tem aí uma comparação da taxa e da inflação para você ter aí a remuneração final. O que eu fiz aqui, e vou marcar em amarelo esses dois títulos, eu projetei aí a inflação em 6%, vou até colocar em negrito. Por que 6%? Porque historicamente a inflação no Brasil para longo prazo, 10 anos, 15 anos e por aí vai, é de 6%, o que permitiria então dar uma remuneração para você de 11,95%. Seria bem mais alto que o pré-fixado 2029. Veja agora o IPCA 2035, mantendo essa mesma inflação, só que colocando a taxa de 5,27, porque ele tem um vencimento mais próximo, cairia para uma remuneração média de 11,59% ao ano. Lembrando, assim como para o pré-fixado, essa remuneração só aconteceria lá no final, para você entender um pouco melhor. E para o IPCA 2029, eu resolvi fazer uma comparação. Se a taxa está 5,05, qual seria então a taxa de inflação que equipararia ele ao pré-fixado? Vou repetir para você. O IPCA 2029 e o pré-fixado 2029, eles vencem no mesmo ano, o ano de 2029. Em que pese serem meses diferentes, eu fiz um comparativo aqui da chamada inflação implícita, ou seja, qual seria o nível de inflação que compararia, que chegaria nas mesmas taxas. Então eu tenho aqui 5,46. Repara, e eu vou marcar agora para você aí da cor amarela, que ficaria 10,79, igual a remuneração do pré-fixado lá no alto. Traduzindo para você, veja que para os próximos, então, aí, aproximadamente 6 anos, de 23 até 2029, se tivermos essa inflação de 5,46, você estaria, então, equiparando, tanto faz, qualquer um desses dois títulos. Agora, se a inflação for mais alta do que esse valor, compensaria você ter um IPCA 2029. Se a inflação for mais baixa do que esse valor, compensaria então um pré-fixado.
E aí você me pergunta, ok, Vini, mas qual é a expectativa de inflação? E eu vou te dar duas respostas. Olha o quadro aí da sua direita, que é o último que eu ainda não marquei, e vou colocar aí da cor azul para você verificar. Você tem a projeção da inflação pelo Boletim Focus. Novamente, é uma pesquisa do Banco Central quanto à expectativa de inflação. Não é a melhor forma que eu gosto. Veja que ele projeta para 2024 3,87, para 2025 3,5 e para 2026 3,5. No total, 3,62. Eu volto a dizer, acho extremamente otimista essa expectativa. Como é que ela poderia se confirmar? Bom, ela poderia se confirmar se realmente a taxa Selic se mantiver alta por um bom período de tempo. Segunda situação, se porventura tivermos uma recessão mundial e uma recessão brasileira, isso exigiria rapidamente a queda nas taxas de juros e logo a inflação também seria contida. Mas eu acho muito otimista essa média. Veja que se eu mudar aqui no IPCA para essa média aqui, por exemplo, de 3,62, a taxa já cai para 8,85. Traduzindo então para você, se o Boletim Focus estiver correto e a média da inflação ficar aí em 3,62 até 4% eu posso colocar, você vê que fica muito distante. Agora, se eu voltar e essa inflação retornar para 5,46, eles estão ali equilibrados em termos de investimento. Traduzindo de forma final para você, só que antes, dá aí aquele super like, porque esse vídeo é diferente. É para te orientar e para que você possa nos ajudar na divulgação do canal. Se ainda assim você ficou com dúvida, escreva nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários, com preferência para quem é do clube de membros. Se você quer entrar, o link está aqui no alto e lá você tem mais de 80 vídeos disponíveis para você e 2 novos a cada final de semana. Resumindo para você, você está pensando num pré-fixado? Deve ser por duas questões somente. Uma, ou você acredita que as taxas vão continuar caindo para o médio prazo, ou dois, você quer ter a certeza de quanto vai receber lá no final. Essas seriam as duas potenciais justificativas para você continuar investindo nesse título. Já você que quer investir no Tesouro Selic, é porque você está vendo que essa rentabilidade entre 10,5% e 11% ao longo aí desse período é uma rentabilidade boa para você. Ou dois, você acredita que ao longo desse período boas oportunidades vão surgir. Então são duas possibilidades também. E você estando no Tesouro Selic não está sujeito à volatilidade, à marcação a mercado, tendo caixa disponível para você investir. Terceira opção, o IPCA. Para que tipo de investidor é esse tipo de título? Primeira questão, é um investidor que quer se proteger da inflação, mas é da inflação olhando para o vencimento do título. Não adianta você dizer que quer se proteger da inflação, comprar o título e querer vender daqui a 3, 4, 6 meses, porque os pré-fixados e os tesouros IPCAs, eles têm marcação a mercado e eles não te dão aí essa margem muito boa de segurança no curtíssimo prazo. Não estou dizendo que você não possa ganhar. Eu estou dizendo que o nível de segurança no curtíssimo prazo não é muito bom. Então, se você quer aí se proteger da inflação, o primeiro motivo é o IPCA. O segundo motivo é se você quiser, por exemplo, uma marcação a mercado, olhando aí, por exemplo, para o título mais longo, o 2045. Também seria perfeitamente possível você fazer isso, mas sempre olhando para datas mais para frente. Em outras palavras, você tem aí 3 possibilidades de títulos. Eu expliquei cada um deles, como você comparar e como você ter as referências. Se você ainda ficou com dúvida, escreva que eu vou te responder. E olha, Clube de Membros está aí para poder te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês entendam cada vez mais pré, IPCA ou pós, e aproveitem muito o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.